CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. A gente vem acompanhando aqui nas últimas semanas quais são os reflexos do novo coronavírus, não só para a saúde, mas para o mercado financeiro também como um todo. É um momento em que as pessoas estão ainda mais preocupadas com o dinheiro. E a gente sabe também que a inteligência ao lidar com esse capital, para quem tem, é ótimo, é preciso ficar atento para evitar problemas ou para até aumentar a rentabilidade. Vou atualizar para vocês agora como que está o comportamento nessa terça-feira do mercado. Vamos falar um pouquinho do dólar. O dólar está operando em baixa hoje, menos 0,41% na casa de R$ 5,16. Na Bolsa de Valores, a Bovespa, mais alta de 3,15%. Então, operando em alta a Bolsa de Valores hoje, superando a casa dos 80 mil pontos, está 81.320 pontos. E eu vou conversar agora com o Carlos Eduardo, que é da Expertise Investimentos, que é um escritório credenciado da XP Investimentos aqui em Mato Grosso do Sul. Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Campo Grande. Muito obrigado, Inês, pelo convite. Quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de investimento, muitas pessoas pensam que investimento é uma coisa só para quem tem muito capital. E, na verdade, é um conceito que às vezes não é verdadeiro. Então, dinheiro é uma coisa que deve ser cuidado com muito carinho. E, nesse momento, com mais carinho e inteligência. Correto? Perfeito. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o investimento a gente tem que tratar como um segmento da vida mesmo, independente do seu patamar financeiro, da sua classe social. Eu acho que a gente está vivendo um grande momento que mostra isso. Independente de qual é o seu custo de vida, quem tinha alguma reserva financeira ou quem tem alguma reserva financeira vai atravessar esse período de maneira mais tranquila, em que a atividade econômica do país vai crescer, muitas pessoas vão perder emprego, infelizmente, negócios vão faturar menos e quem conseguiu fazer ao longo do tempo uma reserva financeira que seja o que a gente recomenda, 3, 6, 12 meses do seu custo de vida fixo mensal, vai atravessar esse momento com mais tranquilidade até a retomada do crescimento do país. Então, investimentos devem sim fazer parte da vida das pessoas, independente do patamar financeiro. Carlos, vamos começar pelas pessoas que estavam pensando em iniciar no investimento. A gente sabe que, eu falo aqui às vezes o valor da bolsa, mas hoje nós temos um leque muito grande de opções para fazer o dinheiro não ficar parado simplesmente como habitualmente as pessoas conhecem, que é a poupança. A poupança tem ali uma tradição de ser muito forte, tem muita gente migrando inclusive para a poupança nesse momento, mas hoje as opções são muitas, inclusive mais conservadoras para esse momento. Perfeito, perfeito. Sem dúvida, a poupança ela é muito tradicional, as regras, a lei que institui a poupança é do tempo do Império ainda no país, então isso é muito arraigado na cultura do brasileiro. Então eu vou poupar, eu vou investir, a pessoa tende naturalmente a ir para fazer isso através da poupança. E até por conta do perfil de baixíssimo risco que tem um investimento em poupança. Agora, existem diversas outras aplicações com o mesmo perfil de risco, baixíssimo, com uma rentabilidade melhor do que a poupança e a mesma possibilidade de resgate. Porque quando a gente fala de investimentos, a gente tem que olhar 3 pilares. A segurança, a gente mencionou a poupança, a liquidez, que é a possibilidade de você resgatar esse recurso, qual é o prazo, e sem dúvida a rentabilidade. As pessoas normalmente costumam olhar um ou 2 desses fatores, não olham os 3. E quando você olha os 3, você vai ver que no mercado existem, por exemplo, títulos públicos, chamados títulos Selic, que rendem a taxa Selic da economia. Com certeza vocês informam aqui de tempos em tempos. Hoje ela está em 3,75% ao ano. A poupança, a regra dela é render 70% dessa taxa. Então, se você tem uma aplicação que é uma emissão de dívida do governo federal, e tem a poupança, que quem respalda também, de certa forma, é o FGC, o governo federal, a gente tem o mesmo perfil de risco, o mesmo perfil de liquidez, porque ambos você consegue resgatar a qualquer momento, mas com uma rentabilidade 30% superior.
Então, fazer essas análises, acompanhar essas possibilidades do mercado financeiro é muito importante para quem está pensando em começar a investir. E não precisa necessariamente olhar, nem recomendo, para ativos de risco, como bolsa, como você mencionou aí, o dólar, a bolsa é normalmente que salta aos olhos. Não é o que a gente recomenda. O primeiro passo é olhar para o simples, e aí sim começar a trazer mais complexidade para os seus investimentos. E como que um escritório, né, como a Expertise Investimentos, que trabalha exclusivamente na orientação, né, na consultoria, como que vocês estão lidando com esse momento para quem já é cliente, que já tem o hábito de investimento, ou para aqueles novos que ainda estão pensando? Como que está esse momento de trabalho de vocês no sentido da orientação? Perfeito. A gente tem brincado lá no escritório que a gente está passando por um dos maiores momentos de educação financeira do país. Justamente por todos esses fatores que você falou. Quem está começando ou pensando em começar a investir está tendo um ótimo exemplo de como, voltando ao início da entrevista, de como é importante ter uma reserva financeira, né? Então isso tem um poder educacional absurdo. As pessoas acreditamos que vão tratar os investimentos, as reservas financeiras de outra forma daqui para frente, porque elas estão vendo que pode acontecer uma crise gravíssima em que você fica impedido de receber, de ter uma renda, né? Então as pessoas, acreditamos, vão ter mais consciência com relação à importância de poupar. Para quem já é investidor, as lições são muito no sentido da adequação dos seus investimentos, da sua carteira de investimentos, ao seu perfil. A gente costuma fazer uma analogia com, por exemplo, o alfaiate, né? O alfaiate ele faz ternos, ele faz vestidos, né? Mas o meu terno é diferente do seu, Ginês. O vestido de uma mulher é diferente, porque sob medida. Os investimentos devem ser tratados da mesma forma, né? A sua carteira de investimentos vai ser diferente da minha, porque nós temos momentos de vida diferentes, perfis de risco diferentes. Eu sou mais, talvez eu seja mais propenso a correr risco com investimentos do que você, ou vice-versa. Então, o nosso trabalho é sentar e ver se a adequação da carteira de investimentos dos nossos clientes está condizente com o perfil dele. E, de novo, não é só risco, é liquidez, é segurança, é rentabilidade. Então, olhar todas as alternativas do mercado e olhar para a característica de cada investidor é o nosso papel para daí sim sugerir e indicar as melhores alternativas do mercado. E de maneira geral, qual tem sido o comportamento da pessoa que tem algum tipo de investimento? O que ele está fazendo nesse momento? Olha, a gente até tem se surpreendido positivamente, assim, porque o que aconteceu principalmente no mercado de renda variável, de bolsa, foi realmente muito grave, muito acentuado. Como exemplo, a queda que a bolsa teve em 45 dias na atual crise, em 2008, que foi uma crise gigantesca, todos nós sabemos também, ela demorou quase 6 meses para ter a mesma queda, percentualmente falando. Então foi muito forte, muito intensa a queda e muito rápida. E os clientes estão, de certa forma, os investidores estão, na nossa visão, e são dados públicos de mercado, a captação de fundos de ações foi positiva, ou seja, as pessoas aportaram em ações mesmo com uma queda vertiginosa dessa. Então, assim, é claro que vai ter aqueles casos em que, estou com receio, o empresário que precisa de caixa para continuar o seu negócio, mas, no geral, as pessoas demonstraram muita sabedoria de não fazer movimentos bruscos, de manada e intempestivamente. A gente recomenda sempre em investimentos tomar decisões racionais, principalmente num momento crítico como esse. Seja para baixo, né, que foi o que aconteceu, como agora, a bolsa vem recuperando, você acabou de mencionar, está subindo mais 3%, desde as mínimas ela já subiu cerca de 30%, e aí a nossa conversa tem sempre no sentido de dar racionalidade às tomadas de decisões. Então, não vamos no oba-oba e também não vamos nos desesperar. Vamos ver se a sua carteira comporta comprar mais ações, se você tem esse perfil, ou não ter ações. Essa racionalidade é super importante nesses momentos. Carlos, só para a gente finalizar e para a gente entender um pouquinho os momentos de mercado. Uhum. Tivemos um momento de extrema preocupação, que foi lá no começo, né, da pandemia, o mercado anunciando as paralisações, comércio parando, tudo suspendendo as atividades. Agora nós estamos talvez no segundo momento de analisar com mais calma como estão as coisas, alguns estabelecimentos, alguns setores voltando a operar, voltando a funcionar.
E, claro, teremos um terceiro, talvez um quarto momento aí de entender um pouquinho quais são os reflexos e as consequências disso tudo. O mercado também deve estar se baseando nisso. Pensando daqui para frente, as coisas devem ficar mais nítidas, mais claras e talvez colocando uma luzinha, é por aqui que eu devo ir? Perfeito, Inês. Acho que você usou, inclusive, um termo que a gente tem usado bastante, bem próximo que a gente tem usado, que é a nitidez, a clareza dos acontecimentos. O que a gente tem falado lá a gente vinha numa neblina em que não se enxergava um palmo diante do nariz, que era qual era o caminho que essa pandemia teria, principalmente agora nos países ocidentais, né, nas Américas, e isso parece estar tendo essa neblina se dissipando um pouco. Os mercados, sem dúvida, olham isso, os mercados, os agentes de mercado olham como é que está o crescimento da pandemia, o decréscimo no número de casos, de óbitos, e sem dúvida, até se você olhar para os números, os dados que têm saído têm demonstrado que as coisas podem estar chegando num momento de mais nitidez, né? Agora, de novo, a gente está vivendo algo único, uma crise sem precedentes na história, e muita cautela para não tomar decisões precipitadas, caso isso volte a ter uma piora do cenário. O que a gente vê é que algumas instituições já têm falado que talvez, por exemplo, o JP Morgan soltou um relatório essa semana, no fim de semana, na verdade, dizendo que talvez a Bolsa Americana já tenha batido as suas mínimas. É uma opinião, né? Mas é uma grande instituição financeira americana. Aqui no Brasil, várias instituições não têm falado que bateu a mínima, mas que não vê muito espaço para ficar onde estava. Talvez no médio e longo prazo os mercados se recuperem. Isso já começou a acontecer, pode voltar um pouco. Então, é sim momento de monitorar e de entender que isso vai passar, e que oportunidades estão surgindo e continuarão surgindo. E aí, cuidar dos seus investimentos, cuidar da sua saúde financeira é importantíssimo em todos os momentos, principalmente agora. Eu conversei com o Carlos Eduardo, que é da Expertise Investimentos, escritório credencial da XP Investimentos em Mato Grosso do Sul. Carlos, obrigado pelas informações para nos ajudar a entender um pouquinho de como está esse momento, esse termômetro econômico no Brasil. Muito obrigado, bom dia. Estou à disposição, bom dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.